custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos entrar em contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos precatórios, que limita o valor de despesas anuais com precatórios, que são as sentenças judiciais definitivas, representando as dívidas do governo, limitando esse valor e também corrigindo seus valores exclusivamente pela taxa Selic, mudando a forma na prática de calcular o teto de gastos. A justificativa do governo é que essa PEC era necessária para poder arcar com os custos do Auxílio Brasil, mas a gente sabe que a verdade não é bem essa. Como você viu essa aprovação, Fausto, desse texto que agora vai para o Senado e o que ela representa exatamente? Bem, Glauco, a gente viu ontem na Câmara, mais uma vez, a movimentação do governo em busca ali de furar os limites que ele mesmo definiu. Vamos lembrar que esse debate todo se inicia ali em 2016, ali com a PEC do teto dos gastos, e que de alguma forma limitou o gasto social pelos próximos 20 anos, né, seja até 2036. O embate que a gente está assistindo é, de novo, um governo que busca construir programas eleitorais, minimamente construir algumas pontes aí com os mais pobres, uma vez que a pobreza cresceu muito, em especial ao longo desse governo, e que de alguma forma está tentando buscar aí esse chamado espaço fiscal para uma medida que vai ter duração aí do ano eleitoral, que é de 2022. Ontem, o que a gente assistiu no Congresso foi, mais uma vez, uma movimentação no sentido de uma grande negociação, com liberação de emendas e etc., que viabilizasse aí o programa que o governo quer colocar de pé em substituição ao Bolsa Família. Ontem também saiu o decreto em relação ao tal chamado Auxílio Brasil, e o que a gente vai assistindo é, aos poucos, a desmontagem de um programa bastante eficiente, um programa reconhecido internacionalmente, que foi o Bolsa Família, por um programa temporário, por um programa ainda sem sabemos muito bem como é que ele vai funcionar, bem mais burocrático do que o programa anterior, uma vez que ele diversifica benefícios. Vamos lembrar que o Bolsa Família, na sua origem, ele teve como uma das grandes vantagens, uma das grandes iniciativas, a aglutinação de diversos auxílios que existiam no governo, e agora, novamente, a gente vai assistindo essa pulverização. De um lado, a gente tem a questão, então, do Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família. Nós não sabemos ainda como isso vai ser operado, o decreto saiu, mas muitas dúvidas ainda pairam sobre esse auxílio, que, na verdade, na sua grande maioria, ele vai simplesmente corrigir pela inflação os valores do Bolsa Família, de um lado, e de outro, encaixar ali um pouco a fila desses extremamente pobres que estavam já há bastante tempo aguardando adentrar o Bolsa Família. E de outro, a gente vai assistindo aí esse embate com relação à PEC do teto, a relação aos precatórios, que é mais uma vez um calote que o governo dá para quem ele deve, em vez de fato enfrentar as principais discussões que o nosso país precisa. Uma delas é os gastos com juros, a tributação dos mais ricos, e outro, minimamente observar como é que o governo tem se comportado em relação aos próprios gastos, às suas próprias prioridades. Hoje, o governo prioriza muito mais a discussão dos mais ricos. Vamos lembrar aí toda essa discussão que a gente tem assistido da reforma tributária, que pouco tem avançado, e avança no sentido, sim, de manter a tributação sobre o mais pobre e não inverter a pirâmide aí, o sentido da tributação no Brasil. Não se faz o debate mais ampliado, simplesmente você fica tentando encontrar mecanismos para não enfrentar o debate principal, que é a discussão do teto de gastos. Vamos lembrar, o governo está sim burlando o teto de gastos, está usando aí uma mudança de regra durante o próprio jogo e, ao mesmo tempo, fica tentando afirmar que mantém uma medida que, de certo modo, o próprio ministro da Economia diz que defende, mas que, no fundo, a gente está vendo, e defende de acordo com a sua oportunidade, de acordo com o seu projeto político para 2022.
É importante falar também, né, Fausto, a quem se destina esses precatórios, né? Porque boa parte dessas sentenças dizem respeito, por exemplo, a pagamentos relacionados ao INSS e à Previdência Social. Então, parte das pessoas que estão tomando o calote são idosos, pessoas com deficiência, pessoas que têm doenças graves. E eu acho bastante curioso, para dizer o mínimo, que um parlamentar, por exemplo, que defenda a prisão após condenação em segunda instância, né, no âmbito criminal, sem que uma sentença tenha transitado em julgado, seja a mesma pessoa que defenda que uma sentença que já é irrecorrível não seja cumprida por parte da União. Não deixa de ser um paradoxo, Fausto. Não só é um paradoxo, como que a gente está assistindo aí, Glauco, é algo bastante grave. No caso dos precatórios, a gente está vendo o não cumprimento de contratos, o não cumprimento de acordos. Isso do ponto de vista de uma economia que está bastante limitada, está andando de lado, que depende de investimentos, que depende de uma confiança no Estado brasileiro, vai se perdendo. Ou seja, a gente já está com muita dificuldade internacional, por exemplo, a gente já está em relação, por exemplo, à questão do meio ambiente, que tem tirado os investimentos do país, a gente está com muita dificuldade interna, porque simplesmente a gente está assistindo aí os indicadores sociais degringolando, os indicadores econômicos caminhando para o mesmo sentido. Nós estamos numa saída de pandemia que se alongou por culpa do próprio governo, pela sua visão negacionista de um lado, pela sua guerra das vacinas do outro. A gente está assistindo uma série de movimentos hoje que, de certo modo, traz instabilidade para o país. E não, pagar dívida certamente é uma delas. Mas a gente insiste, né, Glauco, que essa, de novo, é uma opção. Você deixa de pagar dívidas que são dívidas já consolidadas, que não tem mais como o Estado recorrer, você deixa de pagar dívidas para aposentados, para servidores públicos, etc., e simplesmente não altera a discussão de juros, continua ampliando a taxa de juros, e que numa atacada só o Banco Central simplesmente gasta muito mais do que o recurso que está colocado aí sobre essa discussão do Auxílio Brasil e que deu tanta confusão aí em relação ao PEC aí dos precatórios. Você não enfrenta de fato o problema, que é quanto do nosso orçamento vai destinado ao setor financeiro, para o financiamento da dívida, e simplesmente fica contendo os gastos sociais. O que a gente está assistindo de novo é que você vai tirando de um lado pobre, para tentar cobrir o cobertor dos mais pobres, e nisso você vai simplesmente desestruturando programas estruturais que de alguma forma arrumavam, né, no enfrentamento de um Brasil tão desigual. O nosso dilema agora em relação ao Auxílio Brasil vai ser, afinal de contas, como é que ele vai ser operado, né? Quais famílias vão receber isso? Como que esse auxílio não vai se transformar simplesmente num movimento eleitoral, um movimento em que vai estar associado ali as facções políticas diversas que vão estar espalhadas por esse país. Como é que você vai ter controle de fato sobre aquilo que deveria ser um programa de Estado e não um programa de governo? Vamos lembrar, né, uma parte importante dessa discussão da PEC do precatório tem a ver ali com uma espécie de um auxílio um pouco maior, que vai ser complementado ao valor do Bolsa Família, mas que vai ser temporário, ele vai valer só para 2022. Ou seja, você não coloca, de fato, o valor do auxílio dentro do orçamento. Você dá um remendo para você passar pelo eleitoral, para dar uma espécie aí de compra aí de votos na busca da sua reeleição. É isso que a gente está assistindo nesse momento, com uma discussão bastante limitada sobre a necessidade do enfrentamento da pobreza no Brasil, de um lado, e de outro lado, uma movimentação visando o cenário eleitoral de 22. E a gente está vendo isso nos dois lados. A gente viu isso pelo governo federal, nessa montagem toda do auxílio, e na outra a gente viu agora na Câmara como é que foi essas discussões que passaram muito mais por liberação de recursos que vão ali para as bases dos deputados do que propriamente uma discussão séria sobre como é que a gente constrói um programa de enfrentamento à pobreza e de redução da desigualdade. E Fausto, li mais cedo uma entrevista da ex-ministra Tereza Campelo concedida à jornalista Maria Carolina Trevisan, e ela observava alguns aspectos, né, em relação ao Auxílio Brasil,
Por exemplo, na última sexta, né, ali às vésperas da extinção do Bolsa Família, o governo concedeu um reajuste ao Bolsa Família, que é uma forma, que não foi implementada, obviamente, é uma forma justamente de burlar a lei de responsabilidade fiscal, né? Já que se você cria uma despesa, você tem que apontar a fonte de financiamento. Então isso ainda coloca um ponto de quase legalidade na prática, né? Uma tentativa de burlar os órgãos de controle, e o Auxílio Brasil ainda tem aqueles complementos de renda, Fausto, como benefício primeira infância, benefício composição familiar, benefício de superação da extrema pobreza, só que não está especificado ainda quanto vale cada benefício e qual tipo de condicionalidade vai ser posta para a pessoa poder receber. Então, o Auxílio Brasil, né, quando a mídia noticia, olha, o governo anunciou que vai ser pago a partir de 17 de novembro, mas ninguém sabe o que vai ser pago, como vai ser pago, para quem vai ser pago. É muita incerteza, ainda mais para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, Fausto. Bem, aí nós temos duas questões, né, Glauco? A primeira é que esse governo vem fazendo várias pedaladas e várias contabilidades criativas, como foi chamada, e que em outros momentos levaram ao impeachment da presidente Dilma, por exemplo. Vamos lembrar que todo o debate em relação ao impeachment da presidente Dilma passou ali por questões fiscais e que, de fato, depois, inclusive, foram comprovadas que não tinham razões de ser. E o atual governo insiste em movimentações desse tipo, com a anuência do Congresso, que a gente está vendo isso agora, e da Procuradoria-Geral da República. De outro lado, a gente vai vendo essa questão de aumento da burocracia, né? Uma das grandes vantagens do Bolsa Família era ter uma estrutura bastante simples, descentralizada, e que de alguma forma, rapidamente, você conseguia captar e beneficiar aqueles que mais precisam. Não é à toa que você vai chegar a um número bastante expressivo de famílias, em muito pouco tempo, mais de 10 milhões de famílias, agora nós estamos falando em 17 milhões, por conta aí, em especial, do crescimento da pobreza no Brasil nesse último período, e que de alguma forma ele conseguiu garantir uma base de sustentação ali, principalmente da segurança alimentar. O que a gente assiste, o que a gente vê a partir do decreto que foi publicado e mesmo da MP anterior, é que essa simplicidade, essa desburocratização do auxílio do Bolsa Família, ela vai sendo substituída por uma série de modalidades que, de fato, ninguém sabe muito bem como que vão ser controladas, como que elas vão ser, de fato, distribuídas, e como que um auxílio que vai complementando o outro, que é uma outra característica também do Auxílio Brasil, quer dizer, você tem depois um vai se complementando ao outro, depois você tem prazos para receber um terceiro, que depende do tempo, você pode perder esse auxílio, ou seja, ele vai compondo uma enorme insegurança para aqueles que recebem, de fato, para saber quanto eles vão receber até o final do período, até o final enfim, da sua situação, e de outro que vai simplesmente burocratizando, porque você vai tendo que comprovar uma série de elementos que estão lá colocados para você receber o referido auxílio. Vamos lembrar que uma das formas que foi construída essa chamada fila do Bolsa Família passou por isso, passou por simplesmente a não concessão ou a exclusão de famílias do Bolsa Família, simplesmente por questões burocráticas e questões de não comprovação. Nós estamos falando, Glauco, de famílias muito pobres, estamos falando de famílias que têm muita dificuldade, muitas vezes, de acessar um documento, de acessar uma comprovação, de simplesmente chegar no espaço físico de concessão do próprio benefício. Então, estamos falando de uma população que deveria ter-se simplesmente um avançar de toda a discussão do Sistema Único de Assistência Social, chamado SUAS, e é por dentro dele que se deveria minimamente construir os indicadores, construir as melhores políticas para que você garantisse a segurança alimentar dessas famílias que vivem na extrema pobreza. Agora, o que a gente está vendo, mais uma vez, é um processo de centralização, de um lado, de outro lado, diversificação aí de benefícios, e aí simplesmente porque cada benefício vai acabar sendo usado depois como uma campanha eleitoral, uma campanha política, e o mais grave de tudo, na verdade, você tem um financiamento que não está cravado ali no orçamento e que ele tem prazo de validade, final de 2022, ou seja, logo após a eleição presidencial. Esse complemento aí vinculado ao Auxílio Brasil, que tem a ver com a aprovação da PEC dos precatórios, ele deixa de existir. Ou seja, a gente sabe que a prioridade de um programa, de uma política pública, tem a ver com o seu financiamento. O financiamento do Auxílio Brasil não está garantido, acho que é uma questão a ser discutida, porque, afinal de contas, o que mais se teve de importante no Bolsa Família
foi ele ter sido uma política que durou 18 anos, ou seja, ela transcendeu governos, ela foi implementada enquanto uma política de Estado e que agora a gente vai assistindo uma transformação, uma substituição por um programa vinculado a um governo que tem uma visão muito de caridade em relação à política pública com relação aos mais pobres. E, ao mesmo tempo, não vamos esquecer, viu, Glauco, ele introduz já elementos do que esse governo defende, que é o caso ali do auxílio creche, que é uma espécie de voucher no sentido de privatização da educação, algo que esse governo já defende há muito tempo em relação à educação e à saúde, e que ele vai aproveitando esses programas, né, nesse caso, essa mudança aí do Bolsa Família, para implementar. O que é o voucher? É que as famílias que tiverem que colocar seus filhos em creches vão receber um recurso que não vão ser recebidos. Ele vai direto para a instituição privada, que vai garantir essa vaga dessa creche para essa criança. Então, de certo modo, a gente vai assistindo de novo um movimento que, ao mesmo tempo, ele parece ser importante, parece ser bom, nós estamos falando de recursos para os mais pobres, isso é fundamental, mas, de outro, ele vai mostrando como o governo simplesmente tem uma visão muito mais na eleição de 22 do que na estruturação de fato de um programa que possa combater a pobreza e combater a nossa desigualdade. Dentro dessa lógica de desmonte do Estado. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.